Karina Timóteo, estamos de volta com o podcast Mulheres Inspirando Mulheres Pode. Estamos aqui hoje com duas figuras ilustres, né? E duas mulheres fantásticas, que é a deputada federal Laura Carneiro e a deputada estadual Carla Machado, e vamos abrir esse podcast com chave de ouro. Por isso, Laura, por favor, conte um pouquinho da sua história, do seu mandato, da sua história de vida, né, das dificuldades que vocês encontram no Legislativo e o que você puder trazer para a gente compreender como funciona todo esse processo e como as coisas, para acontecerem, elas precisam de dedicação numa luta que é constante. Bom, primeiro agradecer, é uma honra de estar aqui ao lado de Carla Machado, essa mulher também muito guerreira. E ao seu lado, Karina, você que tem uma história, né, de defesa da pesca artesanal, mas tem uma história de academia, né, nossa doutoranda da UENF. Mas hoje o podcast é para a gente bater papo com você, bater papo com Karina, bater papo com Carla e falar um pouco dessa potência que é ser mulher, né? Como é bom ser mulher. Todo mundo sabe, eu sou filha do senador Nelson Carneiro, que passou a vida inteira, né, Carla, defendendo a mulher brasileira, fazendo a legislação, e aí todo mundo só conhece ele por causa da lei do divórcio. Mas ele tinha muitas outras leis, sempre imaginando a família, imaginando a criança, vendo como é que ele podia auxiliar esse processo. E, ao mesmo tempo, né, Carla acompanhou isso, eu também, quando se criou a lei de royalties, que é uma lei muito importante para todo o norte e noroeste fluminense e que tem a assinatura de Nelson Carneiro. Então, assim começou minha vida pública. Eu comecei vereadora da cidade do Rio de Janeiro, né? Aí desde esse tempo eu conheço o trabalho excepcional que a Carla faz, principalmente na Rádio Assistência, que eu fui secretária do prefeito César Maia. Depois virei deputada, estou no meu 6º mandato. A Carla fica brincando comigo que eu sou hexa. Todo não, é um fato. E depois secretária de Assistência Social do então prefeito Eduardo Paes, né, nosso líder político, meu e da Carla. Nós duas somos do PSD, e é muito bom ser do PSD, é um partido que discute com a gente, que a gente tem possibilidade de falar, de reclamar, é o que a gente pensa do mundo, o que a gente pensa das coisas, e como a gente pensa, e a gente é respeitado, o que é muito difícil, né? E aí eu acho que é uma experiência minha e da Carla, que é a violência política contra a mulher. Né? Violência de uma maneira geral, né? Todas as violências. A gente vive hoje num momento gravíssimo. A gente vive hoje uma epidemia de feminicídios, né? Você tinha 4 mulheres por dia que eram assassinadas no Brasil. E agora esses números mudaram e pioraram. Hoje você tem uma mulher a cada 5 horas e 20 segundos morre de feminicídio no Brasil. Significa dizer que agora morrem 5. Esses são os dados do último trimestre, né? Ou seja, o primeiro trimestre desse ano. Então a gente vive um momento difícil. Eu sou eminentemente uma legisladora, eu acho que eu só sei contribuir através da legislação. Eu acho que a forma que tem de melhor foi o que eu aprendi com o Nelson Carneiro. A lei pode mudar de verdade a vida das pessoas. É a última lei de defesa da mulher aí que a gente aprovou, e eu sou uma recordista, graças a Deus. Fico feliz. No Brasil, eu sou a deputada que mais aprovou leis nessa legislatura. Foi o que me falaram no Ministério das Mulheres. É verdade. O que mais aprovei. E a mais importante que a gente aprovou ultimamente foi o vicaricídio. E que as pessoas não sabem o que é, eu já vou explicar, né? Eu e Carla e Karina sabemos, mas a maioria das pessoas não sabe. Vicaricídio é quando o ex-namorado, o ex-marido mata a sua companheira, a sua esposa. E o vicaricídio é quando, para atingir a mulher, você mata uma pessoa querida. A mãe, o pai, o filho, o irmão, enfim, alguém que a dor dela ainda é maior do que se ela tivesse morrido. Né? Carla sabe do que eu estou falando. Então, esse é o vicaricídio. A gente conseguiu incluir na Maria da Penha como uma das violências, que é e que a gente conseguiu agora aprovar como lei, com a legislação, com a mesma pena do feminicídio,
que a gente tem visto alguns casos, isso vai se tornando frequente. Eu acho que políticas públicas ainda são muito falhas. Algumas cidades, na cidade do Rio de Janeiro, a gente tem um unidade enorme de políticas públicas, mas não são todas as cidades do Estado que têm políticas para as mulheres. E as políticas para mulheres incluem cuidados. Depois a Carla vai explicar um pouco esse trabalho que ela faz excepcional com as mães ativas. Exatamente por isso. Nós temos que, além das políticas públicas, além da legislação, fazer acontecer a Lei Nacional de Cuidado, que é uma lei brilhante, aliás, do nosso partido do PSD, de uma deputada do Paraná, que foi quem escreveu o projeto de lei, a deputada Leandre, e essa Política Nacional de Cuidados é a grande sacada, é a grande transformação que a gente quer na sociedade brasileira, para que, a partir da legislação, as políticas públicas possam ser montadas e a gente possa ajudar a todos aqueles que precisam, que são mais vulneráveis. E foi secretária de assistência 2 vezes, né? E tem uma parceira como Carla Machado, que sabe exatamente a importância de trabalhar na área de assistência e de os elementos para que as políticas possam acontecer. Então, que bom que a gente está aqui, daqui a pouco a gente fala mais, a Karina vai ficar perguntando, eu fiz um resuminho aí da minha vida pública, então é isso, legisladora, hoje voltei a ser legisladora e trabalho sempre muito mais pela criança, pelo adolescente, pelo idoso, pela mulher, que são e principalmente para aquelas pessoas mais vulneráveis, que precisam mais do Estado, precisam da garantia de direitos. E que a gente faz todo santo dia em Brasília, embora aqui esteja um caldeirão, mas não dá mais caldeirão que a Assembleia. Isso, tá? E temos também aí a pesca artesanal também, que você abraçou uma causa das mulheres, que é uma causa muito importante, né? É uma causa de reconhecimento identitário, e mais que isso, né? Porque quando você reconhece a mulher na cadeia da pesca artesanal como produtora, como trabalhadora, você devolve para elas, né, a dignidade do respeito, do reconhecimento e dos seus direitos, que têm sido violados, né, como direitos previdenciários, trabalhistas, sociais, e isso é fantástico. Né? A gente apresentou um projeto, Carla, um projeto de lei, para tratar especificamente da mulher que vive da pesca artesanal. E, além disso, semana passada, vocês não sabem, mas a gente relatou um projeto para mulher rural. Ai, que é um projeto... Também outra maldade. A mulher não consegue ter seus benefícios previdenciários porque ela se utiliza dos documentos dos maridos, porque é natural. E aí ela não consegue justificar comprovar aquele documento. Só que é uma atividade familiar. E aí a gente votou um projeto da deputada Maria Reis, de Pernambuco, e Maria fez um projeto especificamente para atender a agricultora, a mulher do campo, aquela que mais precisa do atendimento. Como a gente está aqui nessa cidade de Campos, que tem um pouquinho de tudo, né? É muito importante a gente citar. Então, ao mesmo tempo que a gente ajuda as cooperativas de pesca, a gente ajuda tantos setores, especialmente na área da pesca, que é uma área que você tem também, que depois Carla vai falar sobre o trabalho dela também. Além disso tudo, a gente agora também tenta ajudar o agricultor, porque são as atividades econômicas que desenvolvem um estado como o nosso. Eu estava, esse final de semana, ontem no Noroeste, estava conversando sobre isso com o prefeito Vargas. Eu disse para ele o seguinte: não é justo que a gente chegue no estado de São Paulo, a gente diga assim, o interior de São Paulo tem tudo, quando a gente podia produzir tudo. Na verdade, faltam as políticas públicas. A gente precisa ter um governo que nos possibilite entender a importância do interior do estado. Cada região tem um específico, cada região do estado tem uma importância. E você tem que, a partir, e dentro da região você tem áreas diferentes. Você não pode comparar, por exemplo, o norte fluminense com o noroeste, porque o norte não tem, vamos dizer, o que o norte faz, que era a cana, né, ainda tem um pouquinho, não é o mesmo que faz o noroeste com café ou com leite. Então, de alguma maneira, você tem que ver. E eu tenho certeza que meu querido prefeito, ex-prefeito Eduardo Paes, e meu, se Deus quiser, o nosso pré-candidato a governador,
está entendendo isso, porque está visitando cada município. Teve lá com Carla, teve aqui em Campos, teve também em São João da Barra com Carla, verificando, olhando, andando, ouvindo, para criar as políticas públicas necessárias e as atividades necessárias, que não são necessariamente iguais às do Rio, Sim. porque são cidades diferentes, com necessidades diferentes. Então, está construindo as políticas públicas para se ganhar o governo do Estado poder nos ajudar a Carla no Noroeste, no Norte Fluminense, me ajudar, enfim, ajudar os prefeitos, ajudar a cidadania de maneira. É uma sensibilidade importante que a gente precisa ter, né? Da oitiva, sempre. Ouvir. Vou partir para a Carla agora um pouquinho. Carla, por favor, conte um pouco a sua história para a gente, né? De como mulher, mãe, né? Um pouco da sua história legislativa, sua história como prefeita no município extremamente machista, né? Como é o nosso interior do Rio de Janeiro. Então, assim, a gente sabe, né, as dificuldades e os desafios, né, que a gente tem que enfrentar para chegar nesses postos, que não são para qualquer mulher, no sentido de que não são todas as mulheres que conseguem ter essa garra de chegar neste lugar e de fazer os enfrentamentos necessários, que são muitos. Verdade. Karina, é um prazer estar aqui com você, com a nossa deputada Laura Carneiro, essa guerreira, Mulheres Guerreiras, num programa Mulheres Inspirando Mulheres, nesse espaço bacana que você criou para poder estar mais perto, né, de todas as mulheres, inspirando realmente com as experiências de outras. Dizer que a satisfação é muito grande nessa tarde estar acompanhando a deputada Laura Carneiro, porque ela é um diferencial, né? Se você buscar aí, eu acho que no Brasil, acho que não tem alguém campeã de mandatos. Não, de mandato até tem. De lei que não, tem. Tem um grande deputado do nosso partido. Eu acho que você foi 5 vezes vereadora, Laura. 4. 4 vezes. E 5 vezes... 6. 6 vezes deputada. Isso é uma história, né, que realmente inspira, porque a gente precisa ter mais mulheres participando da política e decidindo o futuro do nosso país, né? É um país que a gente é abençoado, um clima bom, né? Tudo aqui a gente tem, né, em termos de natureza, você que lida muito com a classe pesqueira, né, sabe o quanto é importante nós cuidarmos do meio ambiente, né, e, infelizmente, o que a gente vê é uma desigualdade muito grande, né? E eu tenho muita admiração pelo trabalho das pessoas, e em especial das mulheres, né, que lutam para que não haja preconceito, né, que haja espaço para as mulheres, que as pessoas sejam bem cuidadas, e a Laura representa isso. E como ela falou, ela teve um grande professor, foi o Nelson Carneiro, que deixou tanta história. E acho que é muito pouco tempo, eu não posso nem atrapalhar muito a Laura aqui, porque ela tem muito a falar, né? E ela está dando a honra da visita dela aqui a Campos dos Goitacazes, ela que gosta de ajudar, ajudou agora a PAI, que havia uma demanda muito grande para o transporte daquelas crianças, e as mães estão hiper felizes, né, doando uma van para a instituição. Nós saímos de lá há pouco, e a gente sabe que a luta dela não é só com a PAI de Campos, né? São todas as APAIs, né, da Federação Estadual, e a gente sabe que a inclusão ela é por demais importante. Ela inclui o filho do pescador, da pescadora, do agricultor, da agricultora, né, da empresária, enfim, de todas as mulheres. E que, como ela estava falando ali, que sirva também para que as mulheres entendam
que elas precisam praticar o auto-amor, né? Porque a gente não pode, enquanto mulher, permitir que as agressões aconteçam, que a violência se repita. E a gente sabe que esse tipo de comportamento normalmente se repete. Então, a gente tem que se colocar no lugar que nós temos de fato, que é um lugar de respeito. Você falou, minha vida é simples, como a tua, que é a lutadora, hoje está aí fazendo seu doutorado, mas com a sensibilidade para essa causa do pescador, que eu convivo, que eu vivo num local de pesca. Eu sei que você tem um trabalho junto com a Fernanda, da Arte Peixe. Eu e Fernanda temos uma história, que é aquela cooperativa, né, a Arte Peixe, nasceu com a minha mãe, enquanto secretária de assistência social, e com a mãe dela. Então, ambas, né, não estão mais aqui nesse plano, mas ambas felizes por dar continuidade a um trabalho de entendimento às pessoas, né, de amor às pessoas, de respeito às pessoas. E eu sei que você tem esse trabalho muito em conjunto com a Fernanda, uma pessoa que é como se fosse uma irmã, a gente é vizinha, inclusive, né, colado em espaço, a gente sempre pede socorro, tipo assim, faltou o sal, pega lá, e a gente vai trocando, e a gente convive ali naquele espaço, vivenciando os problemas referentes à pesca, né? As mulheres de pescadores, as mulheres que estão na pesca artesanal e também naquelas atividades que decorrem da pesca. Sim. Sabe, deputada, lá eles fazem cada salgadinho, cada coquetel maravilhoso. É um hambúrguer do pescado, são linguiça, tem tudo. E, inclusive, agora as bijuterias, você já viu cada bijuteria linda de escama de peixe, né? E estão sempre ali fazendo cursos, né, de empreendedorismo, né, como vender, e ganham prêmios, né, pelo Brasil afora, quando elas saem mostrando seus produtos, Laura. É uma pena que você esteja corrida, porque eu acompanho as redes sociais da deputada, ela não para. Eu acho que ela está melhor que uma menina de 18, sabe? Aos 63, está certo. Não precisava falar, mas a disposição é muito grande. Quando ela está lá, já está cá e a gente fica até tonta. Mas é um prazer muito grande estar aqui, né, com vocês duas. E eu me orgulho muito, né, de ser mulher e principalmente por conhecer mulheres que fazem diferença dentro da sociedade, que contribuem, né, para que nós tenhamos uma sociedade mais justa, mais fraterna e mais humana. Não, mas ela tem que falar, ela está aqui enrolando a gente, ela tem um projeto lindo, que ela está montando um partido político, mas um partido político temático, né? Deixa ela fala um pouquinho. Eu achei fantástico. Quando eu passei na frente, assim, eu falei, gente, Partido do Autista, na 28 de março, em Campos dos Goytacazes, mostrando assim, viemos tentar resolver o problema das mães atípicas e dessas pessoas que precisam do nosso cuidado, da nossa atuação, do nosso acolhimento, e é isso. Porque a gente sabe que nós que somos mães, sabemos que eu acho que uma das primeiras preocupações é quando a gente partir daqui com quem vai ficar nossos filhos, né? E como eles vão ser cuidados, né? Eu sei que você teve aí um problema, né? Perda do seu filho, sinto muito, mas é importante dizer que isso é exatamente, né? Mostra muito mais a sua motivação em cuidar dessas mães, né, que vivem uma situação assim de extrema loucura psique, muitas vezes, porque cuidar, né, de uma criança com necessidades especiais. Eu sou professora, então assim, quando eu vou para a sala de aula,
né, e eu tenho lá alguém que tenha, né, essas necessidades especiais, eu procuro dar um atendimento, um acolhimento até muito maior do que os outros alunos, para que eles se sintam motivados, para que eles percebam também que eles são capazes, né, e aí a gente vai atendendo as necessidades que são diversas, de qualquer ser humano. Mesmo que o partido político não seja registrado, Carla, você traz o problema. É isso. Você encontrou uma forma de chamar atenção em toda a região, em todo o estado, para um tema que é muito sério, porque é outra epidemia que a gente Era onde eu queria chegar. Mas o partido, Jéssica, ele não foi homologado ainda e, dependendo do apoio dessa movimentação que a gente tenha, nós teremos as assinaturas necessárias para que, quem sabe, em 2028, possamos ter candidatos e candidatas disputando o pleito. Mas o mais importante do Partido do Autista é a mensagem de respeito e de inclusão que carrega, para que a sociedade possa entender que, sem empatia, nós não teremos aí uma sociedade que seja boa para todos. Se você fizer uma reflexão, Karina, você há de observar que todos nós ou temos alguém na família ou temos na vizinhança um amigo que tem um filho neurodivergente, que tem um filho PCD. E se a gente não unir forças, a gente não vai conseguir realmente fazer com que essa legislação, que é muito boa, nós temos uma Constituição Federal que assegura os direitos, mas que muitas vezes não são cumpridos. Temos uma lei que equipara também, que é o autista a pessoa. Aliás, que inclui, integra, os direitos são iguais. Você sabe que tem um projeto de lei, outro dia eu estava vendo, que quer acabar com os direitos. Sim. Eu só não me lembro de quem é, mas eu cheguei a olhar. E que é um absurdo. Mas não passa, não. E eu, em São João da Barra, a gente já tem um trabalho, inclusive um centro terapêutico que leva o nome do meu filho, Pedro Machado, e que iniciou na casa de Pedro, através das oficinas brotavam os autistas. E fora isso, antes mesmo de eu renunciar para ser deputada, a gente já tinha iniciado um trabalho que a prefeita deu continuidade, a prefeita Carla Capucci deu continuidade, e hoje esse centro terapêutico atende a mais de 120 terapias dia. As mães têm um diagnóstico feito através de equipe multidisciplinar, e isso é um direito, porque a dificuldade de uma mãe é muito grande, né, deputada, quando se trata de fechar um diagnóstico do seu filho para que ela possa cuidar, saber como cuidar, os medicamentos, as terapias necessárias e também pleitear os direitos do LOAS, do BPC, e que sem isso ela não consegue. E eu abri ali na 28 de março, né, abrimos, que a gente nunca faz nada só, a sede do Partido Autista aqui no interior, aqui no norte e noroeste fluminense, com esse objetivo de estar somando esforços para que esse partido possa acontecer de fato, porque ele representa a inclusão verdadeira, porque tudo parte da política. Sim. Né? A gente depende da política. Eu, por exemplo, Laura, muitos não sabem, eu nasci aqui em Campos. Eu estudei no IEPAM, eu estudei no Liceu, no Colégio Eucarístico. Eu também estudei no Eucarístico. Na minha época não era Padre Gilson, mas eu tinha uma professora chamada Dona Olga, que eu não sei se você lembra, você deve ser bem mais novinha que eu, né? Mas a gente era aquele colégio rígido, né? E eu fui trabalhar em São João da Barra aos 18 anos. E eu sempre fui encantada pela política. Concursada como professora, que nem você, pelo Estado. Comecei minha vida dando aula em Gargaú, pertinho de Gargaú, Fazenda Muritiba. Depois fui para a prefeitura,
Porque eu entrei na faculdade com 16 anos, lá, precoce. Eu também entrei com 16, É. me formei com 21, porque a faculdade de Direito são 5 anos. Eu me formei com 19 porque eu fiz ciências contábeis, que não tem nem nada a ver, mas eu gosto, Mas é sempre bom, é gostei da importante. matemática e me ajudou até na prefeitura Claro. também, né? Aí, na época, eu tive o convite pelo saudoso Dodôzinho, né, Genesi Mendonça, para ser secretária de Educação também, logo depois, e São Francisco ainda pertencia a São João da Barra. Aham. E minha mãe também é do antigo sertão, né, Barra do Itabapoana, e a gente tem um carinho tremendo por São Francisco, muitos amigos dentro da área da educação, e lá se vão, Laura. Eu estou com 61, eu falo que 6,1. O meu é 6,3, cara. Agora se ferrou. 6,1, ganhei. turbinada, mas nós estamos turbinados. Graças a Deus. Né? E na luta, podendo a gente estar aí galgando não, porque acho que a gente já tem trajetória. Já tem trajetória. A gente já tem trabalho. Já tem casca Eu, por também, né? exemplo, quando eu Aí, falo... a Carla é da minha época. Se tem uma coisa que me irrita, é o sujeito que nunca fez nada na vida. Ou político mesmo, gente, que nunca trabalhou, que nunca produziu, que não apresentou projetos, que não aprovou leis, que não trabalhou feito Carla trabalhou, não foi prefeito 4 vezes como ela foi. Enfim. Não conhece a vida tem pública, história, né? não conhece, nunca subiu uma favela na vida, não sabe qual é a necessidade das pessoas e fica no tal do celular só lacrando. Ô, coisa que me irrita. E o pior é que muitos surfam na onda, né? Eu falo que eu estou nessa questão do autismo porque eu estou há uma vida inteira. Uhum. Então, de Rapaz de São João da Barra, que eu tive a honra de ser a presidente fundadora, lá se vão 34 anos, né? Fora as histórias, né? E uma coisa que você colocou aí, da questão do meu filho, eu sou bem resolvida, porque eu sempre respeitei a vontade da fonte sagrada. E minha mãe, ela me ensinou que nada é nosso. Os filhos não são nossos, eles estão aqui emprestados. E eu só tenho que agradecer pela oportunidade que eu tive, né, dos 21 anos, do pai ter permitido este convívio. E a gente vive a vida que tem que viver. É verdade. Né? E eu acho que a gente tem que ter um propósito aqui. Então, é verdade. A política é um propósito. É um propósito. A política é missão. Eu não estou aqui... alguns, né, Carla? Vamos ser justos? Não, eu estou falando de nós, mim, de você. Porque, que me perdoe os homens, né? Não existe melhor ou pior. Nós somos todos iguais. Nós temos que andar lado a lado. Lado a lado. Mas só pelo fato da mulher gerir, ser mãe, já a torna mais sensível. É verdade. Né? A gente é mais detalhista, a gente é mais cuidadosa, né? Mais amorosa. Aí fala, mulher sexo frágil. Frágil da onde, Laura? A gente vê Só Paris já mostra que não é frágil. Gente, tem mulher que tem, né, ali... 9 filhos? Não é só 9, não. Mas é jornada solo. tripla. É solo. A maioria das Porque mães ela são trabalha solo. fora, ela trabalha em casa, ela é mãe, que também é outro trabalho. Ela é esposa. Então, a mulher não é um sexo frágil, não. Mesmo. A mulher é mais sensível, mas a mulher é extremamente forte. É verdade. Nós estávamos agora há pouco aonde, Laura? Na PAI. Na PAI. Né? Só mulheres, não vi um homem. Ou seja, quem estava lá... Aliás, isso é um dado muito sério. É que eu não estou com os números aqui, porque eu não imaginava... Mas mais de 75% é mãe solo. Mais que você teve. Sabe por quê? Eu sou uma Porque delas. quando... Não é ser mãe solo, simplesmente. É quando se verifica que o casal... nasceu uma criança que tem algum tipo de deficiência, o homem vai embora. Ou é PCD, ou é neurodivergente, o homem vai embora. Fica. Vai embora. Pode. Pois é. É verdade. E a Laura falou uma coisa muito importante, cara. Quando ela fala dos assistidos, dessa clientela que precisa de uma atenção muito especial, mas ela fala sempre da mãe. Uhum. Porque a mãe, é o que eu falo, ela não tem folga
um dia na semana, né? São os 7 dias trabalhando e são as 24 horas do dia Jornada também. de mãe é 7 por 0. É. Jornada de mãe é 7 por 0. Então, a mulher realmente, ela faz a diferença. Ela talvez não saiba ainda o valor que ela tem. Eu comecei cedo na vida pública, já são 43 anos de servidora pública municipal, o Estado eu deixei, mas municipal eu preciso me aposentar. Eu já dei até entrada, né? Mas a gente não aposenta porque Mas como a eu gente sou não mais deixa velha de do que ela, servir. eu já aposentei. A gente estava falando Da sua vida mulher, do pública. solo, da mulher solo, de como Eu, solo. eu já tenho meus 43 anos de serviço público, tive a oportunidade de ser vereadora, ser a primeira presidente De de Câmara. Câmara. Sensacional. Né? Isso eu nunca consegui, não, porque no Rio o povo é muito machista. E ter sido numa Mas aqui cidade. também não é difícil. É difícil. Mas ela desbravou-se, É. né? E ter sido, São João da Barra. honrada aí com 4 eleições para prefeita. Nós estamos lá em São João da Barra desde 2004, ganhando eleição. Mesmo que às vezes a gente perca, mas ganhando a eleição e fazendo acontecer. Então, eu sou muito grata, mas grata mesmo, pelas oportunidades que eu tive, Laura, em São João da Barra, a confiança aqui do povo da região, porque eu tive 35 mil votos, 32 mil votos em São João da Barra, São Francisco e Campos. Campos me deu 18 mil votos e a gente sabe o quanto é difícil nessa política, que muitas vezes não tem um compromisso com a verdade, que chega no final achando que as pessoas têm preço e as pessoas não têm valor e que mereçam nosso respeito, né? Mereçam o nosso trabalho, como a gente faz o trabalho, né? O dia a dia. O dever de casa. Então, não é como a gente brinca, não é candidato Copa do Mundo, né? Que só chega de 4 anos. Então, na Alerj hoje, eu criei, né, como deputada, a Frente Parlamentar em Defesa das Pessoas com Autismo, e aceitei aí, fui convidada para ser vice-presidente nacional do Partido do Autista. Declinei do convite, mas eu indiquei a Rosa, que é uma psicopedagoga maravilhosa, coordena o Centro Terapêutico Pedro Machado, de um conhecimento, de uma dedicação à causa imensa, e que é autista para poder estar lá como vice-presidente. E aceitei, né? Conhece a causa na pele, né? Sente a dor, né? E aceitei o título de embaixadora nacional, muito chique. Eu falei até com o nosso presidente, eu não preciso de título, eu estou na luta, né? Mas com muita humildade, porque Carla sozinha não é nada, Laura sozinha não é nada. Nós temos que pegar essas mulheres guerreiras, botar na política, para trabalhar e, sabe, integrar todos os movimentos que defendam as diferenças, né, as covardias que acontecem, e que não são poucas, né? E assumir, tomar conta do nosso espaço. Né, deputada? É garantir. Na verdade, o que a gente tem que fazer o tempo todo é fazer com que a mulher, de alguma maneira, Karina, perceba o que ela é capaz. A gente faz vários cursos de capacitação em vários temas, no Rio também a secretaria se faz muitos, e a vez que eu vou numa formatura, eu digo para elas, viu como vocês foram capazes? Vocês começaram o curso, vocês se arrebentaram para poder fazer o curso, vocês estão aí formadas. Eu digo, assim, olha, 80 anos, ela chorava assim, meu primeiro diploma, mas ela não perdeu a garra. E isso é uma característica da mulher. Isso, assim, prova, é o que a gente chama de empoderamento feminino, na verdade é provar que a mulher pode fazer. Isso não é chavão, não, é verdade. Uma mulher, se quiser, faz o que ela quiser. Uma mulher consegue parir, né, ter um filho, gerar vida, ela consegue qualquer outra coisa. Agora,
tem que ter foco, tem que ter Porque os desafios da gente são muito maiores, né? Tem que ter oportunidade, tem que passar pelas barreiras, é verdade. É mais duro, é mais difícil, é mais custoso. Mas todas as vezes que eu vejo uma mulher em frente a uma luta, eu garanto que que ela vai conquistar, porque ela vai com garra, ela vai com força, com a mesma energia de que ela teve o filho, ela vai para a luta. E eu ainda brinco que a diferença entre mulher e homem é que a gente consegue fazer umas 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Você já perguntou para um homem se ele é capaz de fazer alguma coisa, 2 coisas ao mesmo tempo? Não faz. Não tem chance de fazer. A gente consegue dar mamar para o neném, misturar a panela e, se duvidar, falar no celular. É verdade. O homem, se você pedir para ele fazer 2 coisas, já não consegue. Faz um teste na sua casa. Pede a seu marido, manda ele fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Não vai sair direito. Então, nós somos tão capazes, né? A gente é tão resiliente mesmo, né? Que é possível. Não é fácil. Mas se você tiver garra, toda mulher chega onde ela quiser. É verdade. Eu estudo gênero, né? É a minha de estudo, né? No meu doutorado, desde a graduação, na verdade, né? Eu falo hoje da feminização da pobreza. De quanto tempo da mulher ele é empobrecido. Porque enquanto os homens, né, desde lá atrás, na época do Império, estavam lá estudando, por exemplo, para serem engenheiros, serem juízes, né, as mulheres estudavam para ser donas de casa e hoje elas utilizam muito mais o tempo dela dentro chama-se de política de cuidado, né, de atendimento de cuidado, e não é remunerada e não é reconhecida. E quando eu vejo mulheres como vocês, por exemplo, lutando por mulheres, né, para que as mulheres tenham oportunidade, para que elas, né, para que elas alcancem os seus objetivos, para que elas alcancem os seus direitos e esses direitos sejam efetivamente efetivados na sociedade, né, porque entre a lei e a efetivação do direito existe uma lacuna muito grande, a gente sabe disso, né? Então, eu fico muito feliz, assim, né, de poder estar com mulheres como vocês, que lutam pela nossa causa, né? Porque eu, por exemplo, sou uma mãe solo, e para eu fazer a minha faculdade, eu comecei aos 35 anos, quando meu filho já estava adolescente, quando ele já estava quase entrando também na universidade. Então, a gente vai abrindo mão de um monte de coisas, né? A gente vai renunciando para que a nossa prole tenha aquilo que nós não tivemos, né? E essa sensibilidade feminina é que nos faz sermos tão fortes, né? E tão perseverantes naquilo que a gente busca, né? A Laura trabalha com os direitos das mulheres, trabalha com a pesca artesanal, a Carla trabalha, além do direito das mulheres, trabalha também com autismo, a Carla também, a Laura também, né, trabalha aí com esse espaço, né, que a gente tem. A Laura é campeã. É campeã. Né, ela é campeã de buscar ajudar aí as rapazes e ela é campeã em mandato. Então. Ela disse que eu sou hexa. Disse, não, Você está à frente do Brasil. E você também, né? Você vem aí nessa luta muito grande. Não, eu estou no Penta. Então. Sim, mas está no Penta, na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. E ser tratada com respeito em qualquer lugar não é para qualquer um, tenho certeza disso. É verdade. É porque a gente é brigona. A mulher tem que ser brigona. Esse é outro aspecto. Eu me reconheço nesse lugar aí. É isso. É a tal da violência política, que é muito séria. Mas, na realidade... E ela é diária, tenho certeza. Só basta cada uma de nós reconhecer seus próprios valores. Cada uma de nós tem seus dons. A gente vive numa sociedade patriarcal desde os primórdios. É verdade. Né? É a Eva, coitada da Eva, né? Ela que deu... Ela que é culpada de tudo. Do Adão. Depois tem a Maria Madalena, da mulher pendida. A história não é bem assim. A Maria Madalena já foi canonizada, né, pelo Papa com uma
apóstola dos apóstolos, né? E a gente vê muitas mulheres aí que são difamadas, atacadas, violentadas, abusadas, e a gente tem que mudar esse estado de coisas e a gente Essa cultura, mudar né? de uma forma muito melhor quando a gente tem mulheres da política que defendem essa bandeira. É isso. Então, é o que eu penso. E por meio da educação, né? Aliás, isso você fez muito bem em São João da Barra, né? Porque São João da Barra é referência na nossa região em relação à educação, né? Eu tenho muito orgulho, Laura, da gente ter levado o campus do IFE para lá. Só ia para municípios com mais de 100 mil habitantes, a gente conseguiu. Nós temos educacional que eu implantei, que é muito bacana, que é o cartão universitário e o transporte universitário. Então, só não vai para a universidade quem não quiser. Porque desde a época... Vai para o Instituto Tecnológico, é tão importante quanto a universidade. Essa mania de que só pode ser a universidade é um erro. O importante é que você tenha o encaminhamento de uma profissão, seja ela técnica ou de nível superior, para que você possa ter um emprego, né? Eu, quando estava, dando aula, secretária de educação, eu sempre falei que o aluno da zona rural, o aluno mais carente, ele tem a mesma capacidade, a mesma inteligência do que aquele que falta oportunidade, às vezes. Exatamente. E ele pode ser doutor. Claro. Tá certo? É o filho do pescador, é o filho do agricultor, é o filho do coletor de lixo. Enfim, ele tem a mesma capacidade, pode ser doutor e muito bom. Então, isso a gente implementou lá, sabe, deputada, em São João da Barra, que as pessoas tivessem essa igualdade, essa oportunidade de fazer aquilo que o coração, aquilo que se tem o dom, né? E contribuir para que tenhamos uma sociedade muito melhor, que é isso que a gente deixa de legado, né? Meninas, vou chamar de meninas, né? Porque estamos sempre jovens. Antes de terminarmos esse podcast, eu queria que vocês falassem um pouco da dificuldade que vocês enfrentam no Legislativo. Olha, eu, no começo, acho que enfrentei mais como vereadora. Brasília, eu estou há muito tempo. Nessa legislatura, por exemplo, eu acho que eu conheço... Não, você fala com todo mundo, né, Laura? Eu conheço 90% dos deputados. Então, assim, eu não tenho muita dificuldade. Claro que, às vezes, tem alguns ambientes que são muito masculinos. E conversas que são muito masculinas. E, às vezes, não falam uma besteirinha. Eu aprendi, cara, um método. Eu falo uma besteira maior. Tá ótimo. E eu desconcerto. E aí nunca mais falo assim outra besteira, entendeu? Eu montei um método e fiz isso a vida inteira. Então, quando eles começam a levar a conversa para o outro lado, eu sou pior que eles. E aí eu acalmo. Lá em São João da Barra, eu era a única mulher no meio de um monte de homens, né? Então, às vezes eles esqueciam que eu estava presente e soltavam as besteirinhas, como a Laura falava. Eu falava, epa, eu estou aqui. E lá na LERJ, sinceramente, eu não vejo diferença. A única diferença, dificuldade que eu tenho com a LERJ, e tive muita, Karina, é porque eu não fiz parte de grupeto nenhum. Eu não votei com o governador inelegível, né? E que estava para ser cassado e saiu antes. Eu também, com o Rodrigo, não é que eu não tivesse um relacionamento bom, mas no início eu não votei com ele, também não fazia do grupo dele da Leste. Então a gente fica meio que alijada, mas como a gente é criativo, a gente é guerreiro, montei a frente parlamentar, tem nossas banquinhas da inclusão, que a gente leva para tudo quanto é canto, entendeu? A gente faz aquele trabalho que levando a informação, tem lá um cantinho, quando entra, um cantinho sensorial, para as mães que vão, a gente reúne, troca ideia, e tem as leis que a gente faz, deputada. Isso ninguém tira da gente, né?
Agora, se as leis Fossem vão cumpridas ser também, né? Aí já é outro cumpridas, problema. é uma outra história. Porque Aí a gente continua lutando para ter políticas públicas que façam elas serem efetivadas, né? E Laura, né, que já é catedrática lá na Câmara dos Deputados, ela se infiltra lá, vai para os ministérios, consegue os recursos para trazer essa van aqui para Pai de Campos. Ela quase que virou os gabinetes todos, né, pelo avesso. Eu não tive essa liberdade aqui com o Estado, que a gente era tida como oposição, né? Eu Mas tô vai ter, doida, porque ela vai ter. A gente tem o tô nosso. doida que nosso pré-candidato, né, chegue lá, porque eu acredito que vai dar tudo certo, o PSD tem o melhor candidato e a gente poder ter essa liberdade, oportunidade para pleitear para a nossa gente, porque é difícil. Isso. Eu trabalho com minhas emendinhas, e para você ter ideia, eles até seguram minhas emendas, eu nunca vi. Pagam, Eu né? tô Mas é impositivo. impositiva, deputada. Eu estou entrando na justiça para que pague a emenda impositiva que eu fiz para Pai de São Francisco e vou entrar para poder pagar a emenda impositiva que eu fiz para Pai de Bom Jesus, para outra entidade de Bom Jesus. Isso é o fim da picada. Mas ainda existe isso. Então, a gente tem dificuldade, não por ser mulher, mas por ser contrário à administração, à gestão, que não tem respeito com as regras pré-estabelecidas. E nem sensibilidade diante da destinação que se dá a um recurso que não é grande, mas que é de tamanha importância para determinadas instituições. É isso aí. É? Eu não tenho essa dificuldade, que aí é diferente dessa delicadeza da Carla, eu sou um pouquinho mais briguenta, entendeu? E aí eu não admiro. Eu sou briguenta demais. Aí, às vezes, eu acho que eu exagero. Preciso contar que quando eu cheguei em Brasília, com um projeto de lei na mão, para reconhecer as mulheres da pesca artesanal como trabalhadoras da cadeia da pesca artesanal, eu fui para o Ministério das Mulheres. Quando eu cheguei lá, me perguntaram, professora, a senhora quer que aconteça ou a senhora quer que aconteça com celeridade? Eu falei, essa, né? Eu quero que a coisa aconteça, né? O meu doutorado é em cima disso, vai ser fantástico ter esse reconhecimento, poder trazer isso para dentro da minha tese. Então, você vai procurar a deputada Laura Carneiro. Boa fama. Aí eu fui bater lá na porta dela, né? Falei, bom, vamos lá. E ela abraçou, né? E isso é fantástico. E nós, né? Eu, como hoje representante de alguma maneira da cadeia da pesca artesanal, por ser pesquisadora, porque eu não sou da cadeia da pesca, né? Eu sou pesquisadora da cadeia da pesca. Nós ficamos muito felizes porque essas mulheres precisam muito desse reconhecimento, como eu disse, né, há pouco tempo atrás aqui, né, no nosso podcast, né? Então, assim, ver mulheres como vocês lutando por mulheres em situação de vulnerabilidade, com falta de oportunidade, com seu tempo, né, gasto de maneira necessária, mas não reconhecida, né, em vários âmbitos, né, tanto dentro da sua casa quanto no trabalho, né, as mulheres, elas têm, como vocês disseram, dupla, tripla, quadrupla jornada, obrigada. Quase que embora a língua. É verdade. Então, assim, é muito importante e eu só me sinto grata por vocês terem aceitado o meu convite de estar aqui conosco. E antes de fechar, eu gostaria também de agradecer a Laura, porque o projeto Mulheres Inspirando Mulheres também, né? E aí eu vou usar o termo do embaixadora, porque ela é embaixadora desse projeto. Aliás, essa foi a proposta. Eu falei, Laura, olha, você tem que ser embaixadora desse projeto, né? É um projeto que vai... de para minha vida, entendeu? Mas tem que ser escolher muito bom. E ele funciona em 10 municípios, a gente vai começar com ele agora, né? A gente já está iniciando, então, assim, a gente vai dar oportunidade. Muito legal, e assim, são todas mulheres da pesca artesanal, e aí não só da agricultura também, não é só da pesca, da cultura, e vários municípios, a gente teve apoio da Fundação de Tanguá. Então, assim, a gente vai caminhando por aí, fazendo as coisas acontecer.
Foi muito bacana, sou muito grata por ter acreditado. É um projeto de conscientização feminina, é um projeto que vai trazer as mulheres, né, levar de um lugar para outro, né, uma outra dimensão, a partir do momento que elas começarem a se empoderar no sentido de reconhecer quais são as suas atividades produtivas. A gente vai ensiná-las a elaborar projetos para que elas possam ter acesso às chamadas públicas, chamadas privadas. E isso tem muito fundo, tem muito fundo, saber ter o acesso, né? E eu acho que a gente está fazendo isso muito bem. E, Carla, te convido, aproveito a oportunidade para te convidar para fazer parte também, né, em alguns outros municípios que eu acho que a gente pode trabalhar, né? Você é uma mulher que dentro desse espaço aqui, né, Campos dos Goytacazes, São Francisco, São João da Barra, um reconhecimento enorme por quem você é, né, pela sua história dentro da política, e eu acho que, assim, eu fico pensando que essa luta de ter chegado até aqui, ela foi muito grande, porque eu tenho certeza que, como mulher, você fez muitas renúncias para estar nesse lugar, né? Você, eu, todas nós. Né, para estarmos neste lugar e podermos estar hoje ajudando. Homem também renuncia. É diferente, mas é diferente. As renúncias são escolhas, não são renúncias, são escolhas. Eu quero, da minha parte, agradecer, né? Se tivéssemos mais tempo, o tempo é curto para todo mundo, né? Agradecer essa oportunidade de estar aqui, participando aqui do seu podcast. Agradecer a Adriano, o café gostoso, né? Aqui, ainda mais com essa caneca, que está falando aqui com o amor das pessoas. Não, com o amor as peças se encaixam, é uma verdade, né? Com o amor tudo se encaixa. E a maior energia, a melhor energia que identifica Deus é essa energia de amor. Agradecer a todos aqui, a dona Marli, sua mãe, a todos aqui que estão aqui conosco nesse estúdio. Agradecer a nossa deputada Laura pela companhia hoje. A tarde está muito agradável e a gente ainda tem o Brasil para torcer, né? Porque a gente trabalha como brasileira que somos para ter um país melhor, mas hoje a gente vai torcer para que o Brasil alcance a posição que Laura já alcançou, né? Que é o Hexa, né? E aí eu deixo um abraço para todos que estão aí nos acompanhando através das redes sociais, dizer que nós estamos juntos aí na luta, né? Sempre avançando, sempre dando o nosso melhor por uma sociedade mais justa e que haja inclusão de verdade. Isso aí. E equidade, né? Bom, agradecer de verdade os meninos que fazem esse trabalho lindo, a Adriana, a sua mãe que veio aqui acompanhar, muito bonitinha, né? E a sua filha, né? A mãe e a filha que vieram acompanhar. A nora e o filho. A nora e o filho também. Acompanhar esse momento mulher, né? Esse podcast importante que fala sobre vários, e a gente tentou falar sobre o máximo de temas possível num tempo, claro, curto, tem que ser né? curto e reduzido, até porque isso vai em pílulas para as pessoas, porque ninguém mais aguenta passar uma hora inteira assistindo nada, né? Só jogo de futebol. E como a Carla disse, é um dia importante, é um dia onde o Brasil se une. Né? Talvez, e a gente vive um momento tão difícil, principalmente na política, né? Independente de ser período eleitoral, a gente vive um momento de ódio. E esse momento de ódio, ele é a única coisa que eu vejo, um momento que eu vejo que não tem ódio, é quando tem jogo da seleção, o jogo do Flamengo. É claro que a seleção não se sempre estou brincando. Ela é vascaína. Brincadeira, foi só provocação. Meu filho é vascaíno também, eu sou flamenguista. Ainda pronto. Mas, de verdade, um momento que o Brasil joga, é um momento onde as pessoas esquecem seus ódios e se unem. Quem dera a gente tivesse isso todos os dias no nosso país por matérias como o autismo, como a defesa contra a violência da mulher, todos os outros temas são caros para nós, né? E que são caros
porque são importantes, porque transformam a vida das pessoas, Uhum. que de verdade são o dia a dia das pessoas. Uhum. A política tem que estar alinhada a isso, né? A qualidade da gente, a qualidade que nós políticos temos que ter, não é só andar nas ruas, é ouvir as ruas, Uhum. é ouvir as necessidades. É a partir disso que você redige o texto legal, é a partir disso que você constrói as políticas públicas e transforma a vida das pessoas. Então, hoje é o Hexa, hoje a gente lá batalhando, eu vou ter a honra danada de ir para São João com Carla para assistir na praça, né, junto com as pessoas, porque é isso que tem que acontecer. O político tem que estar cada vez mais perto. Que ela, não é que ela elege, não, que ela é o nosso patrão. Quem paga o salário político é a população. E se ela, meu pai dizia, Carla, no panfleto de campanha eleitoral para o Senado, tinha o telefone de casa. Eu adoro essa história. E ele dizia assim, o eleitor, minha filha, tem o direito de saber o meu telefone, se ele é meu chefe. Eu dizia, mas pai, vai todo mundo ligar. Eu disse, não vai. E é verdade. As pessoas ligavam e aí a gente respondia, presidente senador Nelson Carneiro. As pessoas agradeciam e desligavam. Eu só ter certeza que aquele era o telefone do senador Nelson Carneiro, da casa do senador Nelson Carneiro. Que é isso, né? A população é o nosso patrão. É isso. Ele que paga o nosso salário. Então, a gente cada vez tem que ouvi-lo mais, respeitá-lo mais e parar com essa política de 4 em 4. E que tenhamos políticos como vocês, né? Muito que obrigada. compreendam que são servidores da sociedade. É isso. Né? Eu agradeço mais uma vez a participação de todas vocês, foi lindo, né? E o podcast Mulheres Inspirando Mulheres encerra por aqui.